Aleluia, Senhor, glória a Deus. Cumprimento a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Mateus 6:1 diz o seguinte: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celeste. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmolas, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Amém? Você tenha certeza que tudo que você fizer diante de Deus, Deus vai te recompensar. Então, e aqui a palavra de Deus nos ensina como nós teremos fazer para ajudar as pessoas a contribuir na casa de Deus, para dar algum tipo de donativo para alguém. Você tem que fazer, a nossa recompensa vai vir de Deus e em secreto. Então, tudo que nós fizermos, nós podemos fazer em secreto, porque Deus assim vai estar vendo. E você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, você colocar aqui, venha depositar aqui no meu outro laço, em nome de Jesus, amém? E o Pai que está vendo, em secreto, te recompensará. Vim para dizer-me
quiser fazer o Pix, tem também aí atrás o QR Code, tá bom? Fique à vontade. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, nós consagramos, Senhor, esses dízimos, essas ofertas à Tua presença. Queremos que o Senhor venha multiplicar na vida do Teu povo 100 vezes mais, Pai. Faz um milagre na vida de cada um que está aqui nessa noite. O Senhor conhece. A Tua palavra nos diz, Pai, que o Senhor vem em secreto, e em secreto o Senhor recompensará. Venha recompensar, Pai, tudo que o Teu povo fizer, Senhor, um dos Teus, dos pequeninos, tudo que fizer no Teu reino, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Receba também, Pai, o pregador nessa noite, o Teu servo de uma maneira poderosa, que a Tua graça possa estar sobre a vida dele, que a Tua unção possa estar na vida dele, que ele venha trazer o recado que o Senhor colocou no seu coração nessa noite, para que nós venhamos voltar para o nosso lado, diferente da maneira como nós entramos aqui, mas que possamos sair daqui abençoados. É o que nós te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. As palmas do Senhor. Amém. Podemos sentar em nome de Jesus. Podemos sentar. Muito boa noite para todos. Amém? Quem está feliz aí? Glória a Deus pela tua vida. É bom a gente estar aqui para compartilhar as maravilhas de Deus para nossas vidas. Todos os dias Deus tem algo para a gente. E quando Jesus institui ali o maná, entre as coisas ele diz algo assim, que nem só de pão viveria o homem. Mesmo recebendo aquele alimento de Deus, algo substancial que eles poderiam comer, mas Deus disse: não é só disso que vocês vão viver, vocês vão ter algo muito mais especial, que é a sua palavra. E hoje nós estaremos aqui falando sobre algo muito poderoso da parte de Deus. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, Jesus vai dizer algo em que eu venho trazer esse recado de Deus para cada um de nós. Que essa palavra é semeada, temos que lembrar de duas coisas. A princípio, ou eu estou dentro daquilo que Deus está dizendo, ou eu não estou. E o recado de Deus é: eu me alegro por fazer parte desse conceito, desse projeto de Deus, ou eu fico me alegro para poder participar disso tudo que Deus fez. Porque tudo que Deus nos escreve é para que eu e você possamos, de uma forma poderosa, viver bem. Deus tem isso para a gente. E aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 4, Jesus vai dar uma chave maravilhosa para que eu e você acenda uma luz, para que a gente possa prestar mais atenção nos ensinamentos de Jesus. Você acredita e acha que as pessoas, elas acreditavam que Jesus era Deus? Que ele estava ali para trazer essa possibilidade das pessoas conhecerem a Deus de fato? Então, nesse contexto aqui de Marcos capítulo 4, Jesus vai falar sobre o início de todas as parábolas. Quantas parábolas Jesus contou? 47 parábolas. O que Jesus quis nos ensinar e nos instruir em todas essas parábolas? A gente vai começar aqui, a mãe de todas elas. E Jesus explica na parábola do semeador o que ele vai falar e ensinar em todas as outras. Por que Jesus falava por parábola? Qual era a razão dele falar? Então a gente no Evangelho de Marcos ele vai dizer justamente isso. Vamos ficar aqui para que a gente saia instruído com essa palavra. Amém? Isso que travou ali. A gente percebeu que a banda hoje está incompleta, porque o cara que mexe com tudo isso aqui vai casar amanhã, quem sabia? Aí, então, naturalmente, ele está se preparando para esse casamento. Ele é noiva. Será amanhã o casamento que Deus abençoa ele nessa correria toda. Mas, irmão, antes de conseguir ali, eu vou ler aqui para a gente já ganhar tempo. Evangelho de Marcos, capítulo 4, diz o seguinte: olha que coisa boa.
Todo quem tem Bíblia aí no celular pode estar acompanhando junto aí. Olha o que Jesus diz. Marcos capítulo 4. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar em um barco e assentar nele. Ele vai para essa praia, encosta ali por causa da multidão, entra em um barco e aí ele se assenta. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Ele ensinava muitas coisas por parábolas. Amém? Conseguiu aí não, né? Dizendo, tudo que Jesus vai ensinar ali, ele buscava a atenção de algumas pessoas, mas a princípio, ele queria ensinar mesmo os seus discípulos, mas a multidão sempre o acompanhava. Então, olha o que Jesus diz. Ouça, o semeador saiu a semear. O que a gente entende aqui? Jesus começa uma parábola de... A gente vai perceber que aquela região, aquele povo, era uma cultura agrícola. E Jesus vai ensinar algo que era o costume e que todos sabiam. Então, ele vai dizer que um semeador saiu a semear. Até então, não era nada estranho ou incomum para aquela região e para aquele contexto. Então, Jesus vai inserir algo, elementos que todos conheciam. Mas qual é o objetivo? Olha o que ele vai dizer aqui. Nós paramos aqui no capítulo, esse capítulo 4, ele vai dizer o seguinte, ouça, o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Parece aqui que o semeador não sabia plantar, não sabia semear. Não. Aqui mostra a generosidade do semeador. Então, aqui é a riqueza que ele tinha e a quantidade de semente que ele tinha de semente. Então, enquanto lançava a semente no lugar próprio, parte dela caiu à beira do caminho. E as árvores vieram e a comer. Parte dela caiu em terreno pedregoso, aonde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Dá para perceber aqui. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, e aí ela germinou e cresceu, e deu boa colheita, 30, 60 e 100 por um. Então a gente vê 4 tipos de solos. A semente é a mesma. Então, uma terça parte é perdida, uma nasce. Então a gente vai, a partir desse ponto, a gente vai perceber no capítulo 9, conseguiu aí não? Amém? Olha o que Jesus disse aqui. Isso aqui é muito bom para a gente. E acrescentou. Duas coisas a gente vai perceber aqui de início. Dá para acender essa luz aqui um pouco? Eu estou chegando no copo, está engraçado, estou chegando quase lá. Embaixo, ali.
e acrescentou: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Todo mundo tem ouvido? Então Jesus já começa a dar um sinal. Por que está ouvindo parábola? Quem tem ouvido, ouça. Você já viu umas pessoas que você fala algo, mas não é do interesse dela, e você não falou nada, porque ela não tem interesse na conversa. Então a conversa, ela escutou, ela ouviu, mas não escutou nada. A partir de então, ela não pode praticar nada que ouviu, porque ela não prestou atenção. Então Jesus vai dizer algo aqui, olha que coisa boa. E acrescentou: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e outro que estava ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das palavras. Ele lhe disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábola. Então o que ele está dizendo aqui? A você é dado a conhecer o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O que Jesus está inserindo aqui na mente deles? Até então, eles esperavam aqui um reino muito poderoso, um reino que dominava. Eles estavam vivendo ali sob o domínio de um império romano. Agora imagina só, que reino é esse? Que Jesus era o rei. Cadê a força? Cadê o exército? Cadê o poder? Que até então eles não tinham visto. Eles não perceberam o que é o reino de Deus aqui. Eles não tinham compreendido e entendido nada dele. Então o que Jesus quer inserir no coração deles é o seguinte: o que é o reino de Deus? É o domínio de Deus na terra. E Jesus é o representante, é o rei. É um domínio de poder. E Jesus vai colocar no coração dele justamente isso. É o domínio e a presença de Deus na terra através de Jesus. Não é um reino visível, do jeito que eles imaginavam. E é o que muitos esperam. Aí Jesus continua dizendo aqui, olha: a vocês é dado a conhecer o mistério do reino, mas aos que estão de fora é dito por parábola, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderia converter e ser salvo. Por que as pessoas, elas ouvem e elas não se convertem? Elas não mudam de vida, porque elas não conseguem entender. É um mistério que só aqueles, através do Espírito, é dado e revelado para que eles possam vencer. Quantas pessoas você acha, enquanto nós estamos aqui, elas vão passar na frente da igreja de bloco, de carro, a pé? Quantas pessoas? O que elas entendem do que a gente está fazendo aqui? O que é que passa pela mente delas quando elas passam aí? O que a gente está fazendo aqui? É a mesma posição dessas pessoas que Jesus está dizendo. Amém. A gente vai melhorar. Marcos capítulo 4. Olha o que ele vai dizer. Então as pessoas, elas não conseguem compreender o mistério do reino de Deus, por isso que não serve a Deus. O milagre que aconteceu nas nossas vidas, a gente está aqui porque esse mistério foi revelado a nós. Olha o que acontece depois. Capítulo 13, versículo 13 e 4 de Marcos. 13, Jesus diz aí: então Jesus lhe perguntou: vocês não entendem essa palavra? Você não conseguiu entender? Quando Jesus falou de sementes jogadas, semeadas, os caras ficaram todos lá boiando ali. O que ele está dizendo com essa palavra? Até aquele presente momento, era para ele já ter entendido. Olha o que ele diz. Então Jesus lhe perguntou: vocês não entenderam essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? Muito simples essa aqui. Vocês não entenderam? Jesus, nas 40 e poucas parábolas que ele vai contar, tem algumas muito complexas. Os maiores teólogos hoje, mais
Agora, isso chama a atenção da gente para algumas coisas. Primeiro delas, é que quando a gente vê aqui no Novo Testamento, as cartas de Paulo, sabe o que Paulo vai dizer para a igreja? Olha, isso aqui, muito tempo depois, Paulo vai dizer assim: irmão, não seja ignorante acerca dos dons espirituais. Quer dizer, é um imperativo, não seja ignorante, quer dizer, você como cristão deve saber o que são os dons. Olha o que Paulo diz: irmãos, não seja ignorante acerca dos que dormem. Quer dizer, quando a gente morre, a gente vai para onde? Cristão de 10 anos de cristão. A gente vai para onde? Dá para a gente ver como a gente vai, isso é dilema, mas não dilema para nós. A gente sabe da onde a gente veio, nos situamos aonde a gente está e sabemos para onde a gente vai. Então Jesus faz essa pergunta: vocês ainda não entenderam? Por que precisam entender coisas maiores? É aquele mesmo estado, não, isso é bíblico. Jesus fala assim: vocês não conseguem acompanhar as pessoas que estão a pé, imagina quantas as que vão vir a cavalo. Aí você não com o pé mesmo. Então, nós não devemos ser ignorantes acerca das coisas de Deus. A gente tem que procurar saber. Você sabia que, eu estava falando com o pastor aqui, o pastor Cristiano, que a gente vai ser aqui logo no estudo bíblico, na escola teológica. Por quê? Tem gente que ela entra na igreja, a gente vai depois comentar sobre isso, é uma alegria, essa semente quando cai, ela descobre, ela brotou. A gente vai ver o que faz, Jesus vai explicar essa palavra para o discípulo. Aí depois essa pessoa, por as razões que a gente vai conhecer aqui, ela sai. Ela vai viver depois lá fora, como se ela nunca tivesse entrado na igreja. Ela não tem conhecimento nenhum de Deus e nem procurou conhecer. Amém? Quem está entendendo? Vamos entender melhor. Olha o que diz. Então, Jesus, eles não entenderam nada, Jesus faz essa afirmativa. Então Jesus me perguntou: vocês não entenderam essa palavra? Como então entenderão todas as outras? Ao 14. O semeador semeia a palavra. Quer dizer, essa semente aqui é a palavra de Deus, que é semeada a todas as pessoas. Todas. Não tem um grupo específico, não. E você vê que o semeador aqui, ele lança a semente abundantemente. Quer dizer, por que uma terça parte se perde e uma só que nasce? Olha o que vai dizer. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho. Algumas pessoas, aonde a palavra é semeada, assim que a ouve, logo vem Satanás e a retira a palavra nela semeada. Ele ouve a palavra. Quem está falando isso aqui é Jesus. Outras são como a semente que caiu em terra pedregosa. Ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Isso aqui a gente assiste todos os dias. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surgem algumas tribulações, perseguição, por causa da palavra, logo abandona. Presta atenção nisso aqui. Vou parar aqui no 17. A gente não vai. Quando a gente vai para uma passeada dessas escrituras, a gente vai perceber quem foi de Pedro que negou Jesus. Pedro chegou para Jesus e disse assim: Senhor, aonde tu for eu vou, eu morro. Então ele estava disposto, e ele amava Jesus mesmo, que era verdade esse amor. Mas no momento que ele viu Jesus ali, quando Judas traz Jesus do jardim do Getsemane até a casa do sumo sacerdote, até o sinédrio, e ele acompanha Jesus ali, toda aquela trajetória primária antes da crucificação, ele vê Jesus levantado
logo pega a gente. Você vê que Jesus conta essa parábola, mas até então eles não conseguiram. Ele faz a pergunta, Jesus explica e eles não conseguiram entender. Para você ter uma ideia, lembra de João, que escreveu o primeiro livro de João, Apocalipse e a carta de João? João, no capítulo 1, versículo 9, João estava na ilha de Pátmos, foi o único discípulo de Jesus a morrer uma morte natural, entre aspas, porque Jesus morre no ano 33, João vai escrever Apocalipse no ano 95. Todos os discípulos de Jesus já haviam sido mortos, e João fala assim: ó, eu estou aqui pela palavra, o testemunho da palavra, essa semente que nasceu. Mas a gente vai ver que Pedro vai caminhando, até a ressurreição de Jesus, que Jesus até a conversa de Pedro. Mas muitos negaram, muitos entenderam a palavra, muitos são uma parte que conseguiram entender esse mistério do reino. Agora, o que Jesus vai dizer aqui, olha, vem a tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo abandona. Tem gente que não suporta. E o assédio, a perseguição, olha, as pessoas, o mundo é a favor dela. Mas quando as pessoas começam a servir Jesus, as pessoas começam a dizer: você só fica em igreja agora? Você estava no bar o dia todo, enchendo a cara. Quando a pessoa começa a vir 2 vezes ensinando na igreja, agora você virou o quê? Virou pastor? Todo dia na igreja? Aí começa as coisas, ela vai convencendo as pessoas, porque a primeira semente a gente viu que o diabo rouba. A pessoa, ela está aqui, ela fala: isso é verdade, é assim mesmo, é isso aí. Mas quando ela sai lá fora, a primeira conversa que tem, já na hora, a pessoa ela vai invalidar tudo que ouviu aqui num passo de mágica. Já essa turma aqui, ó, são pessoas que, contudo, visto que ele não tem raiz em si mesmo, permanecem pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Cadê fulano? Sumiu, não tem mais nada. Olha, 18. Outras são como aquelas que foram semeadas entre os espinhos. Ouvem a palavra. Lembra que a palavra é a mesma? O problema é que é o solo que cai. A palavra é a mesma. Lembra de Judas? Quantos discípulos Jesus tinha? 12? Jesus pregava diferente para Judas? Ó, vem aqui que eu vou falar algo para você. Não, a palavra era a mesma. O problema era o solo. Outras são como aquelas que foram semeadas entre os espinhos. Ouve a palavra. 19. Amém. Mas quando chega o quê? É justo as preocupações? É. Normal? É. Mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas sufocam a palavra e ela se torna o quê? Infrutífera. Você tem uma ideia? O que Jesus está dizendo aqui, ó, mas quando chega as preocupações, o anseio da vida, a vida cotidiana, outras coisas, as riquezas, a busca pelo bem-estar, pelas riquezas, pela vida, não é normal, não é bom, não tem que fazer isso, tem. Só que Jesus, ele vai esmiuçar isso depois em palavras. Lá no Sermão do Monte, Jesus vai dizer justamente isso aqui. Olha o que ele vai dizer lá. Ele vai dizer um ensinamento muito poderoso acerca justamente sobre isso, sobre essa semente aí. Mas uma semente que já foi frutificada, ele diz assim, olha, em Mateus 6, a partir do 25.
Ele diz, não ansioso pela nossa vida, comer, beber, vestir, o alimento. A gente fala assim, qual é mais importante, a vida ou o alimento? O corpo ou as vestes? Aí ele fala assim, olha, por mais preocupado que você esteja, você vai acrescentar algum milímetro ou um centímetro na vida? Não. As nossas preocupações não vão aumentar 3 horas no dia para dar tempo de fazer o que a gente quer. Jesus disse assim, olha, basta. Não fica preocupado com amanhã, ou achando que não vai dar certo, se o amanhã nem chegou. Não fica antecipadamente preocupado. Aí ele vai dizer o seguinte, olha, basta cada dia o seu próprio mal. Quem nos vai dizer, não viva o mal da manhã, hoje, pode ser que esse mal nem chegue. Não fica preocupado pela vida. Mas aqui a gente vai dizer assim, seu filho, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, entender, a semente brotar, eu vou ajudar você no que você precisa. Tem gente que trabalha, olha o que diz no Salmo 127, e no último você vai levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dor, segredosamente grandeasse, Deus dá os seus amados e quando dorme. Eu acredito nisso. Olha, inútil, o que é uma coisa inútil? Tem uma cadeira ali que quebrou. Ela se tornou inútil, porque não dá mais para sentar até que o serralheiro conserve. Tudo tem coisa que é inútil. Olha o que é inútil. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, que tem nossa vez que grandeasse, Deus dá o seu amado enquanto dorme. O que Jesus está dizendo? Olha, se você trocasse essas preocupações, tem gente que fica tentando resolver as coisas à noite e na mente. Ela tem um dia para resolver e não conseguiu. Aí à noite ela tenta resolver na mente. Tá? Não vai resolver. Jesus está dizendo, se você descansar e confiar, eu dou um jeito amanhã, eu vou ajudar você, vou melhorar a situação, vou. Mas a gente não quer acreditar. É justamente essa semente. Mas quando ela chega as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra e ela se torna inútil. Então você vê que as pessoas elas vão trocando Deus por tudo na vida. Vai trocando o reino de Deus pelas coisas da vida. E o prejuízo é grande. Porque a vida que a gente procura é justamente as coisas boas, os prazeres da vida. Deus fala assim, filho, eu tenho abundantemente mais para te dar. Você está procurando isso tudo fora de mim. Aí ele diz, vai, o que mais? As que foram semeadas em terra boa são aqueles que ouvem a palavra e aceitam e que produzem uma colheita de 30, 60 e a 100 por um. Colheita maravilhosa. Olha a abundância que está aqui. De uma semente, a mesma semente, mas ela foi caída, ela caiu em terra maravilhosa. Ele diz mais. Ele também diz, começa já outras parábolas, mas será que eles entenderam isso? Será que eles estavam aptos para... Uma das coisas que me chamou a atenção nessa parábola foi duas coisas que eu queria semear aqui no coração de cada um de nós. Primeiro ele vai dizer aqui, olha, logo no versículo no 4, no 13, o que diz o 13 aí? Então Jesus me perguntou, vocês não entenderam essa palavra? Como então compreenderão todas as coisas? Vamos pensar que Deus está interessado em que a gente via descobrir algumas coisas, perceber, notar algo em Deus. O que Ele quer nos ensinar com tudo isso? Quando Ele vai falar sobre palavras, olha, no final dessa palavra aqui, em Mateus capítulo 13, nos evangelhos sinóticos, Jesus vai ensinar algumas coisas, uns acrescentam um pouco a mais, outro menos. 13 de Mateus,
Jesus vai dizer o seguinte, achou aí? Quando Jesus vai ensinar essa parábola em Mateus, presta atenção nisso aqui, que coisa maravilhosa. No 13, aqui na parte bem final, Jesus vai explicar algo, deixa eu achar aqui para a gente. Todo esse mover de Jesus para nos ensinar nessa parábola do semeador, 3 situações Jesus vai colocar a gente aqui. Que tipo de pessoas você está sendo? Essa é a pergunta de Jesus, é o que ele quer nos ensinar. Que solo é você? Você tem produzido? Você tem entendido o que Deus tem falado? Porque a proposta de Jesus é justamente essa. Porque muitos não conseguiram entender a proposta do Evangelho, muitos estão à deriva, não conseguiram perceber o benefício daquilo que Deus tem para fazer. Para você ter uma ideia, o que eu estou dizendo aqui, é que, sabe quando que eles foram entender de fato o que Jesus estava dizendo? Muitos ficaram ali sem entender nada, sem perceber o que Jesus estava dizendo, quem era Jesus, que só eles eram. Eles só foram entender isso de fato depois do Pentecostes. Porque quando Jesus estava ensinando, ele falou: olha, ainda vocês não podem compreender, ainda vocês não vão entender, mas um dia vocês vão entender. Então, a princípio, hoje, a gente ouve uma palavra, a gente não dá muita atenção até o dia que eu necessito dela, até o dia que os problemas que Jesus quis nos livrar vêm nos acometer. Amém? O que Jesus quer nos livrar? O que Ele quer com a sua vida? Qual o propósito de você estar aqui hoje? Para onde Ele quer te conduzir? Em que caminho Ele quer te conduzir? Você já parou para pensar nisso? Eu estava comentando com uma pessoa essa semana algo muito poderoso. Olha que você tem uma ideia. Quem leu no Salmo 23? Olha o que diz o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Quando o salmista Davi falou isso, ele estava falando de o que ele estava nos instruindo. É uma parábola. O Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. Por ele ser o meu pastor, eu olho para a vida e eu não vejo dificuldade. Eu consigo perceber que pode me faltar tudo. Eu tendo Deus é o suficiente. Aí ele fala algo ali poderoso para a gente, ele fala assim: ó, ele me faz repousar em verdes pastos. O que eu entendo com isso? É o que Jesus o tempo todo está ensinando para os discípulos. Ele me faz repousar em verdes pastos. Quem já viu uma ovelha com fome e um pasto verdejante que ela deitada? Você já viu uma ovelha deitada, quando ela dá uma bocada na grama e come deitada? Quem já viu? Eu nunca vi. Ou alguém que já viu? Uma ovelha deitada, quando ela dá uma mordida na grama e come? Não. A ovelha só deita quando ela está satisfeita. Ela só deita, mesmo numa grama verdejante. Ela deita porque ela já está satisfeita. Então, a Bíblia está dizendo para a gente que toda ansiedade, todo anseio, todas as preocupações, se tiver Deus de verdade, é sucesso. Lembra o que afastou a pessoa de Jesus? Foi o quê? Os cuidados dessa vida. Porque as pessoas elas estão tão ocupadas em si mesmas que elas não têm tempo para Deus. Ela é ocupada não só nas coisas da vida, não, na filosofia. Elas acham muito inteligente demais para servir a Deus. Você está entendendo? Ah, não! Você acha que tem muita gente que não serve a Deus, sabe por quê? Não tem tempo. Veja isso. As preocupações da vida. Aí muitas coisas Jesus disse parábola. Então,
Porque se a pessoa conseguir entender o que Jesus, como mistério do reino, ela é salva. Jesus disse, se ela conseguir entender, ela vai ser curada. Mas porque há muitos verdades a conhecer, não é que Deus está dizendo aqui que as pessoas, Ele coloca uma barreira para as pessoas não conhecerem. É que as pessoas não estão dispostas a conhecer Deus. Amém? Por que você está aqui? Por que as pessoas não estão aí? Elas não estão, é que elas não têm interesse em Deus, elas não querem saber. Só que a Bíblia diz, olha que mistério, e revelado, que Deus não vai ter ninguém por inocente. Ninguém por inocente. Só se me entende, galera. Olha o que eu estou dizendo. Por que lembra que a semente foi semeada? Mas o problema não é a semente, o problema é Deus, porque Ele é todos. O cara está aí, a palavra é semeada, você prega, você fala. Sabe quantas pessoas a gente fala de Jesus por dia? Quantas pessoas a gente convida para ouvir Deus? A palavra é semeada. Quem entende isso? Quantas pessoas você fala de Jesus por dia? É a semente semeada. Agora o problema é onde essa terra, onde a semente cai. Você lembra que nem todos os solos, essa semente caiu e produziu, você percebe que nem todos produziram a mesma quantidade? Mesmo nascendo, uma produziu 10, 30 por 1 e 100. Mesmo ela nascendo. É a disposição das pessoas de produzir. Tem gente que produz pouco, tem gente que produz médio e tem gente que produz muito. Mas a semente é a mesma. Eu quero dizer nessa noite, algo para cada um de nós, é que se alegre nessa noite, porque você foi uma terra que nasceu. Olha que bênção. Mesmo e hoje, não é falta de espírito, porque talvez ali o semeador, quando ele tira a semente, o milho leva, algumas caíram ali, as outras caíram, ele não sabia o terreno que estava embaixo, tinha pedra, se não tinha. Algumas coisas eram visíveis, outras não. Agora eu penso o seguinte, que glorifica a Deus todos os dias. Sabe por quê? Porque eu e você poderia se encontrar fora, sem uma noção de Deus. Porque se eles entendessem, a Bíblia diz que eles eram curados e salvos. Logo que eles entenderam, eles vão estar perdidos. Mas obedecido a Deus pela vida, não deixe a verdade de Deus para cada um de nós. Que as preocupações da vida, que as coisas desse mundo, seja maior do que o reino de Deus para você. Amém? Porque é natural que a gente se preocupe, é natural que a gente batalhe pela vida, é tudo natural. Mas isso nunca pode ocupar Deus na minha e na tua vida. Amém? Então, ache tempo para Deus, busque a Deus de todo o seu coração, para que Ele venha ser abundante na tua vida. Para a gente terminar, eu gostaria só de ler algo aqui muito maravilhoso, que a Bíblia diz lá em Romanos. Para a gente terminar, amém? Romanos capítulo 1. E Deus ele vai estar todos os dias nos enriquecendo em todas as coisas. Mas busque Deus de todo o seu coração. Romanos capítulo 1. Ele diz o seguinte, olha, capítulo 18. Então Deus, ele, olha, o reino de Deus, ele é tão maravilhoso, esse domínio, essa presença de Deus na terra, foi justamente o que Jesus estava explicando para eles.
Logo em seguida, em Mateus capítulo 13, da primeira parábola, Jesus vai falar mais 7 parábolas acerca do reino de Deus. Todas essas parábolas que Jesus contou depois, a primeira, dando norte às outras, Jesus, toda a situação que Jesus era cometido ali, Jesus contava uma palavra para ilustrar aquele momento, aquela situação. E quando a gente olha para essa Mateus 13, e Jesus vai falar depois, da outra parte da ignorância, é a semente do cara, é eu que não tenho interesse de saber, porque hoje, sabe o que acontece hoje? As pessoas elas não estão querendo ter muito conhecimento de Deus, elas não querem aprender. Aí Paulo vai dizer aqui, ele vai dizer assim, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e justiça dos homens, que suprime a verdade pela justiça. Olha o que diz depois, 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus me manifestou. Não tem como você ouvir algo de Deus e dizer assim, poxa, eu não entendi. Ô Senhor, me explica aí, Espírito Santo me revela, eu não estou entendendo isso direito. Jesus falou assim, eu estou há tanto tempo com vocês, e ainda não me conhece. Você está há tanto tempo na igreja, você deveria estar muito mais longe do que está. Você deveria estar sofrendo menos, se preocupando menos, mas ainda continua. Vamos mudar? Vamos melhorar todos os dias? Amém? Ah, Senhor, eu leio a tua palavra, mas eu não consigo entender. Aí Jesus fala assim, filho, ainda? Não entendeu ainda? Então, quando eu faço essa afirmativa, eu leio, mas eu não entendo. Eu estou dizendo o que para Deus? Eu estou voltando na mesma situação da palavra. Ah, é muito complexo, é muita conversa, muita palavra torcida, é muita coisa, não entendo. Você já pediu a Deus para revelar para você? Porque o Espírito Santo é o agente de Deus, vamos dizer assim, para nos capacitar a entender. Não procure, porque o que de Deus se pode conhecer já é revelado, não tem segredo mais nenhum. Jesus disse nessa palavra aqui que era um mistério, que ele não era dado a conhecer as pessoas, mas a vocês. Mas hoje não, esse mistério é revelado. Olha o que Paulo vai dizer. Aquilo que o ouvido ouviu, que a boca ele não falou, que o coração não sentiu, é o que Deus tem preparado para cada um daqueles que o amam. Então, a partir de hoje, você que dizia assim, não, eu não consigo entender essa escritura, procura conhecer mais, procura viver ela de verdade, porque Deus já manifestou, a maior manifestação de Deus é o próprio Jesus, é o reino da expansão do reino de Deus na terra, e eu e você hoje nós temos parte, glorifica a Deus por isso. Amém? Curva a sua cabeça. Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. A gente acabou de ler aqui, Senhor, na tua palavra, que foram 4 tipos de terrenos e a mesma semente, Senhor. Talvez em um momento nosso da vida, quantas pessoas nos cercam, quantas pessoas ouviram a mesma palavra que a gente, mas muitos foram ficando para trás e a gente está aqui, Senhor. Essa semente, ela germinou em nossas vidas. É justamente por isso que a gente está aqui. E nós queremos produzir a 100 por 1. Eu não quero deixar que as preocupações da vida tira da gente essa alegria e o prazer de estar na tua presença, Senhor. Por isso nós te agradecemos e te louvamos nessa noite. Obrigado, Deus, porque não foram as preocupações da vida, não foram a sedução desse mundo que conseguiu tirar a gente da tua presença, Senhor. Não deixe que os problemas, as dificuldades nos afastem de ti, Senhor. Nós queremos a cada dia estar mais próximo do Senhor.
O Senhor nos garante tantas coisas boas. Não permita, não deixe que a gente busque fora do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a gente. Porque todas as coisas, todos os segredos já foi revelado, nós vemos aqui na tua palavra. Tudo o Senhor já manifestou entre nós. Obrigado, Deus. Muitos não conseguiram entender a tua presença ali, não conseguiram entender que era o Rei dos Reis na terra. Mas a gente entendeu, Senhor, por isso que a gente está aqui. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui. O Senhor conhece as nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas angústias. Também conhece as nossas alegrias, os nossos prazeres. Conhece tudo. Seja com a gente, Deus. Não deixe que a gente receba ou entenda que possa andar sozinho. Nós precisamos do Senhor em todo o tempo. Nos ajuda, Pai, a permanecer na tua presença. Porque vai ter tantas coisas para nos convencer ao contrário, Senhor. As razões desse mundo podem nos afastar do Senhor. Mas nos ajuda, Senhor, a permanecer firme em tua presença. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por essa noite, por esse momento, por cada pessoa que está aqui. Que possamos sair daqui muito melhor na tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Olha, lembrando que domingo. Oi? Lembrando que domingo haverá culto aqui também. Amém? Amanhã estaremos no casamento aqui, no Rainha. E agradecer aqui a minha tia. Amém? Jabá. Minha tia e minha mãe ao mesmo tempo. Amém? Quem conhece ela? Está perdendo nada se não conhecer. Mas conhecendo é melhor. Amém? Ela é mãe do Fábio, meu primo, que é a Simone, que está aqui, seu bebê também, para agradecer grandemente. E lembrando que é um mistério que eu falo sempre. Ela é irmã da minha mãe. E o marido dela, o pai do pai, era irmão do meu pai. Então eram dois irmãos com duas irmãs. Então eu nem sabia que era tia, que era mãe, que era filho, que era tudo assim, aquela coisa. Então isso foi muito maravilhoso. E a gente, isso é tão bom que a gente teve assim, uma convivência muito maravilhosa. Amém? Então a gente, o mesmo amor que minha mãe teve, muita coisa. Então, Deus continua abençoando. E agradecer a cada um que está aqui, doutor Márcio Vivo, Deus continua te abençoando, dando graça, em nome de Jesus. E tem nosso irmão ali também, que já é nosso irmão, está aqui todos os dias, Zé Maria, Deus continua te abençoando. Os demais ficar em casa. Amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Quem está feliz aqui porque você se identificou com alguma semente dessa aí? Amém? Olha que coisa boa. E naturalmente você é a semente que produziu. Uns mais, outros menos. Amém? E quando essa semente ela germina, ela produz em nós frutos de justiça. Isso é muito maravilhoso. O que é fruto de justiça? É saber que eu e você não merecem, que a gente não é nada, não somos capazes, mas Deus é tudo em nós. Amém? Quem tem projeto para essa semana ainda? Amém? Quem tem sonhos? Amém? Que Deus venha nas nossas vidas, preencher todas as lacunas que tem em nós. Levanta as suas mãos. Deus, obrigado por essa noite, Senhor. Eu não sei como essa pessoa chegou aqui, como foi o dia dela hoje, quais foram as preocupações de hoje, Senhor, mas elas estão aqui. Elas escolheram estar esse final de noite aqui, Senhor, na tua presença. É o melhor lugar onde a gente poderia estar, na tua presença. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pela vida, pelo alimento de hoje, por tudo que o Senhor tem feito, pela comunhão que está entre nós. Abençoa a casa dessa pessoa, a família dela, Senhor. Em nome de Jesus. Se alguém enfermo,
dores. Tu és o Senhor que sara, que cura, o Deus Rafa. Nós somos frágeis, somos pobres, mas Tu és um Deus poderoso, Senhor. Nós só temos a Ti a quem clamar, não temos outro Deus além de Ti. Nos ajuda, Senhor. Seja com a gente, em nome de Jesus. Seja favorável a nós, ainda que a gente não mereça, mas o Senhor é bom, misericordioso, e nós apelamos pela Tua misericórdia e pelo Teu amor. Nos ajuda, Senhor, que esse final de semana seja bênção para cada um de nós, nos livrando de todo mal, de todo homem perverso, de todo acidente. Guarda a gente, Senhor, nós somos frágeis, dependemos unicamente do Senhor, para a nossa casa, nossos filhos, em nome de Jesus. Guarda essas crianças aqui, Senhor, livrando elas toda a peste, do vírus, todo mal. Somos tão frágeis. Guarda a gente, Senhor. Guarda nossos filhos. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. E que o amor de Deus, assim seja, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje, sempre. Amém. E amém. Fala para a sua irmã aí, foi muito bom estar aqui hoje, em nome de Jesus. Amém.